Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Pergunta para o teu irmão, o que tu viesse fazer aqui, irmão? Quem veio adorar, dá glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. O Evangelho de Mateus. Deixa ela aberta para a gente estar acompanhando junto a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 26. E a gente fez a leitura do verso 31 em diante, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante. Diga assim comigo: irei adiante. Quem tiver com a Bíblia aberta, vamos usar a Bíblia um pouquinho. Abra para mim no profeta Zacarias, capítulo 13 e o verso 7. Vamos ler também o que é que diz em Zacarias 13 e 7. Você está em Mateus, irmão? Aí só voltar um pouquinho, tá? Depois de Ageu, aí vai vir um profeta Zacarias. Capítulo 13, verso 7. Diz assim, ó: Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Amém? Então veja, irmão, Jesus, ele sabendo que estava perto do momento dele fazer o maior sacrifício por toda a humanidade, aonde, quando ele se entregaria, seria liberado o perdão para a geração passada, para a geração presente e para a gente que ainda ia nascer, a geração futura. Não era pouco pecado que Jesus estava naquele momento carregando para alcançar o perdão de todos nós. Então Jesus, naquele momento ali, ele prepara os seus discípulos. O que é que a gente aprende com isso? É que nada vai acontecer na minha e na tua vida sem antes Deus nos preparar para o que vier. Eita, glória a Deus. Então Deus sempre vai te preparar. Você vai ter um sonho, você vai ser preparado emocionalmente. Ele vai criar situações para quando vier o dia mau, você está preparado para vencer ele. Quem pode dar glória a Deus por isso? O próprio Salomão, quando ele pediu a Deus sabedoria, ele começou a observar e ele escreveu um provérbio. Diga assim comigo: é melhor ouvir e praticar do que falar e não praticar. Olha, irmão, Salomão recebeu de Deus sabedoria. Aí ele vai, fala e escreve os provérbios. Aí ele escreve dizendo assim: há mais proveito em um culto fúnebre do que em uma festa. Do que em uma festa. No culto fúnebre, está todo mundo chorando, está todo mundo pensando no céu.
Alguém está pensando, será que ele foi para o céu? Será que ela foi para o inferno? Meu Jesus, o rapaz morreu em velocidade, eu vou começar a andar devagarzinho. Isso foi uma doença, eu tenho que me cuidar mais. Então lá no culto fúnebre, o coração está quebrantado, está voltado para Deus, está todo mundo pensando, percebendo que nós não somos nada, que a qualquer momento Deus pode nos chamar. Então a gente está ligado em Deus e o pensamento no Deus. Em culto fúnebre, há mais proveito. Lá na festa não. Olha, irmão. Lá na festa ninguém lembra da conta de energia, ninguém lembra de aluguel, ninguém lembra de quem está devendo. Tem muitos que dizem assim, que nada, eu vou gastar, vou usufruir, estou nem aí se eu vou ficar com ressaca, as dívidas que espere. Na festa não se tem proveito. Irmão, eu sei que os irmãos estão com sono, mas completa aí, irmão, vou repetir de novo, viu? Na festa não tem proveito. Só quer saber curtir e se divertir. O mesmo Salomão que escreve que há mais proveito no culto fúnebre do que em uma festa, é o mesmo Salomão que vai escrever dizendo assim: melhor é o fim das coisas do que o começo. Ô irmão, por isso que eu falei para você, e está dentro da palavra que a gente está falando aqui sobre Pedro, que foi avisado. E você vai entender o que eu quero trazer para você. O mesmo Salomão vai dizer assim: o melhor é o final do que o começo. Porque tem um provérbio que diz assim: não adianta nadar e morrer na praia. Então o mesmo Salomão que começou, um homem sábio, um homem que a sua sabedoria foi tão admirável, que uma rainha saiu de outra nação para o visitá-lo. O homem que teve 2 mulheres com um bebê, brigando pelo bebê, e ninguém sabia quem era a mãe daquele bebê, e ele teve a sabedoria de dizer: vamos resolver isso na espada. Pega a espada, parte o bebê no meio, fica um pedaço para um e um pedaço para outra. E a mãe verdadeira disse: não, é melhor dar para outra do que ver o meu filho morrer. Isso é sabedoria, irmão. Só quem dá essa sabedoria é Deus. E ele disse em dizer: essa aqui é a mãe verdadeira. Aleluia. Esse mesmo rei que escreveu Provérbios, que escreveu Eclesiastes, e também teve algumas participações em alguns salmos, esse mesmo rei sábio, um homem que Deus falou com ele, morreu desviado. Não dê glória não, viu, irmão? Ele morreu desviado. Mas pastor, morreu desviado? Morreu. Salomão, o filho de Davi, daquele que conversava com Deus, que escreveu os provérbios, morreu desviado. Desviadinho, irmão. Morreu casado com uma mulher de outra nação, aonde Deus tinha dado a ordem para os israelitas que não se casasse com mulher de outra nação. É a mesma coisa de um jovem solteiro, uma moça solteira na igreja, buscando ao Senhor, inventar de casar com um rapazinho lá do mundo que quer ir pro brega, tá indo pra festa. Vai pagar preço, vai sofrer, irmão. Vai procurar sarna para se coçar. Mesma coisa foi Salomão. Se casou com uma mulher que era idólatra, que tinha outros deuses, que não só tinha o Deus de Abraão, Isaac, Jacó como o único Deus verdadeiro, mas quem aqui tem Ele como o único Deus verdadeiro? Levante a mão, irmão, não deixe baixada não, e mande um glória, porque Ele merece glórias e honra e aleluia, aleluia. Esse mesmo Salomão, ele vai morrer adorando outros deuses, cometendo um pecado de idolatria e de adultério espiritual. Diga misericórdia. Até espiritualmente tem adultério? Tem. Quando você troca o Deus, o único Deus verdadeiro, por outros deuses de outras nações. Mas eu vou até ficar calado com isso, porque o negócio é tão sério, pode até dar cadeia. Mas vamos lá, irmão, para que você entenda, diga assim comigo: é melhor não falar e fazer
do que falar e não fazer. Quem entendeu, dá glória a Deus. Salomão falou bonito, sim ou não? Ixi, meu Deus do céu, mais forte, irmão. Salomão falou bonito, sim ou não? Sim. Mas morreu desviado. Misericórdia. Mas a Bíblia diz que Deus, por amor a Davi, lembrou-se de Salomão. Aí é outra história, é outra coisa sobre questão de salvação. Eu estou falando que ele falou bonito, pregou bonito, ensinou bonito, mas fez errado. Pedro agora está diante de Jesus. Jesus está preparando os discípulos para a última ceia, para depois se entregar. Aí o que é que Pedro diz? Quem está com a Bíblia aberta, acompanha comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 26 e o verso 34. Olha o que é que Pedro vai dizer. Replicou Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Aí o que é que Pedro vai dizer? Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Para que vocês entendam mais ou menos a cena, é a mesma coisa de eu pregar aqui, dizendo assim: olha, meus irmãos, a coisa no Brasil mudou, estão começando agora a perseguir as igrejas, e a gente está aqui, a qualquer momento pode chegar um policial aqui, uma denúncia, e me prender, e vocês vão todos embora e eu vou ser preso. Aí se levanta um aqui e diz: olha, pastor, para tocar de senhor, vai ter que tocar primeiro em mim. Aí os outros: eu também. Mas só quem sabe, irmão, na hora é Jesus, irmão. Mais ou menos assim foi a cena. Jesus disse: olha, eu vou ser preso, vão me trair, eu vou ser entregue, eu vou morrer. Aí Pedro levantou e disse: mestre, se for para morrer, eu vou morrer também, mas eu não nego não. Aí os outros tudinho se levantou e disse: é desse jeito, é que nem Pedro está falando. Aí a Bíblia nos diz que terminou Jesus de preparar os discípulos, ele sobe para o Getsêmani, o jardim. Diga assim comigo: o jardim. Veja que coisa interessante, irmão. Jesus gostava de subir os montes. A maioria dos montes que Jesus ia, sempre tinha um jardim. Agora, o que é interessante é que na queda da raça humana foi no jardim do Éden. Quando o homem e a mulher caem, pecam, é lá no jardim do Éden. Quando Jesus vai abrir o leque, a porta que estava fechada, e vai restaurar o homem que estava longe de Deus para próximo de Deus novamente, também vai ser no jardim. Oh, glória a Deus. Ô irmão, eu vou repetir, viu? Levanta a mão assim para você entender, ó, segura ela assim, ó. No lugar da humilhação, do choro, Jesus chegou e trouxe honra. Oh glória, eu vou repetir de novo para que você entenda. Aonde tu fosse humilhado, vendido, desprezado, talvez não deu certo, deu errado, mas quando Jesus chega, é para trazer vitória, para trazer honra, e para eu e você dar a volta por cima. Quem acredita nisso, dá glória a Deus. Para o teu irmão não dormir, diz assim para ele: olha, o teu Jesus, aquele que tu entregou a vida para ele, ele é tão poderoso que ele faz aonde tu fosse humilhado. Não, seja mais profeta, diga assim para ele: lá onde te venderam, lá onde jogaram maldição, Jesus vai te abençoar. Quem crê nessa palavra, dá glória a Deus. Tu
Tu crê que alguém disse assim, a porta vai fechar? Jesus disse, não, a porta vai continuar aberta. Eita glória! Talvez alguém jogou uma praga, um olho grande, se benzeu e disse, meu santo é forte, eu vou ver a casa pegar fogo. Aí Jesus disse, não vai pegar é nada, essa casa está protegida no sangue do Cordeiro. Quem acredita dá glória para Ele. Oh glória! Fiquei até com vontade de dar mais um glória para Deus. Aleluia! Irmão, é melhor não falar e fazer do que falar e não fazer. Aí Pedro faz aquela emoção, porque ele era hemocêntrico. É um perigo, irmão, a gente ser hemocêntrico quando age na emoção, sabe? Fala as coisas sem pensar e depois de, meu Deus, o que foi que eu falei? O que foi que eu disse? Eu confesso que de vez em quando eu cometo esse erro. A gente fala na emoção, aí depois vem a razão e diz, o que foi que eu disse? Não era para eu ter dito isso. E Pedro, ele era isso. Ele era hemocêntrico. Agia no campo das emoções. O que vinha na cabeça, no coração, ele explodia. Mas só que o interessante que quando Jesus ressuscita, que Pedro está lá cabisbaixo, desacreditado. Talvez você chegou aqui hoje desacreditado, pensando que Deus não te ama mais, não tem mais plano na tua vida. Assim estava Pedro dizendo, eu faço tanta besteira, falo tanta besteira, eu não deveria ter feito assim. E ele estava lá pensando, Jesus aparece na beira do rio, ele estava lá pescando juntamente com os discípulos, né? Eu digo rio, mas a Bíblia chama de mar da Galileia, por ele ser tão grande, era considerado como mar. Mas eles estavam lá pescando, Jesus aparece na beira, acenando, sorrindo. E a Bíblia diz que Pedro estava tão ansioso para ter um encontro com Deus, oh glória, que ele pulou mais uma vez o hemocêntrico, sabe aquele que age da emoção, pulou, saiu nadando, deixou os outros discípulos para trás, e quando ele chegou na presença de Jesus, aí Jesus estava lá na beira da praia lá, comendo um pãozinho assado. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Um peixinho assado na brasa, quem pode dizer aleluia? Oh, irmão, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus é tão tremendo que Ele cuida da gente espiritualmente e fisicamente. Eita glória! Profetiza para o teu irmão, diz assim para ele, Ele cuida espiritualmente e fisicamente. Quem entendeu da glória a Deus? Porque Pedro estava precisando espiritualmente se voltar para Deus, ser restaurado com Deus e também fisicamente. E Jesus sabia da necessidade dele. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus sabe a tua necessidade. Ele sabe o que tu está precisando. Ele não desistiu de você. A promessa está de pé. Os projetos estão de pé. Eu não sei o que foi que você disse, mas Ele sabe. Ele conhece tudo e está usando a minha boca para te dizer: eu não desisto de você. Eu fiquei com vontade de dar glória a Deus. Quem ficou com vontade de dar glória a Deus aqui? Ô irmão, sabe o que é interessante? Aqui no que a gente leu aqui, Jesus vai dizer para Pedro: ainda hoje, antes que o galo cante por 3 vezes, tu negarás o meu. E se cumpriu na íntegra. Ei, olha para cá, dá um minuto de atenção. Jesus diz: ainda hoje, antes que o galo cante por 3 vezes, tu negarás o meu nome. O Pedro, ele era tão hemocêntrico que até a palavra de Jesus ele queria rebater. Não, mestre, de maneira nenhuma, isso não vai acontecer. Ei, irmão, ei, se Jesus falou, vai acontecer. Eita glória. A palavra dele é poderosa.
Não adianta querer se levantar. Ah, não, mas é porque eu acho assim. Não, você não acha é nada. É melhor se render e se submeter à vontade dele. Que está entendendo da glória a Deus. A palavra do Senhor se cumpre na íntegra. O que Jesus falou acontece. Aí novamente Jesus tem um encontro com Pedro. E quando ele tem um encontro com Pedro, que Pedro está lá bem feliz, bem animado, que Jesus resolveu visitar ele. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? E é aí, irmão, que a gente tem que entender que nem tudo a gente deve responder assim, ó, no campo dessa emoção. Falar logo. Era para ele parar e entender o que é que Jesus estava perguntando. Ele rapidamente, sem pensar, o que é que ele diz? Eu te amo, Senhor. Aí vem a pergunta: se vós me ama, fazei o que eu vos mando. No íntimo dele, lá dentro, não precisou ninguém falar nada. Aí o Espírito Santo foi lá no coração dele e disse assim: mas tu não está em desobediência? Tu não sabe que tu não está fazendo o que ele manda? Aí o que foi que ele fez? Baixou a cabeça. Quando Jesus vê ele com a cabeça baixa, pergunta pela segunda vez: ei Pedro, tu me amas? E ele responde dizendo o quê? Eu te amo, Senhor. Jesus pergunta pela terceira vez. É a mesma coisa você que é pai, você que é mãe, que tá aquele barulho em casa, quebra o jarro. Você chega lá para o filho e diz: quem foi que quebrou? Aí um aponta para o outro: foi ele. Aí você olha sério: quem foi que quebrou? Aí já começa, né? Você tem que me entregar, vai acabar vai acabar sendo descoberto. Então Jesus pergunta pela segunda vez: tu me amas, Pedro? Quando Jesus pergunta pela terceira vez, pela segunda vez, aí Pedro já responde: eu te amo, Senhor. Já não é aquela emoção, não é aquele: não, eu vou morrer pelo Senhor. E os outros: vamos morrer. Não, já não é mais aquela emoção. Ei, ele te conhece, vaso. Tu que está aqui, ele te conhece. Tu pode falar uma coisa e no coração tá outra. Tu pode sorrir por fora e chorar por dentro, mas eu quero te dizer que ele te conhece. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí o que é que Pedro vai dizer? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele já não responde dizendo: eu te amo. Não, ele vai dizendo assim: o Senhor sabe. Diga para o seu irmão: Deus sabe. Essa resposta de Pedro, ela é tão profunda, irmão, que abala com ele, e Jesus chega onde ele queria chegar. Porque quando Pedro vai dizer assim: Senhor, tu sabes, o Senhor me conhece, como está escrito o salmista: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Aleluia. Aonde eu posso ir me esconder? Se eu descer até as profundezas, lá tu me vê. Se eu subir até as alturas, lá também me vê. Se eu estiver na porta do abismo, o Senhor também me sondas e me conhece. Oh glória, eu estou sentindo Jesus aqui, tão presente no nosso meio. Oh, Ele conhece tua estrutura, conhece tua força, conhece teu limite. Ele sabe o que tu suporta, Ele sabe o que tu aguenta. Quando tu diz eu não aguento, Ele sabe se você aguenta ou não aguenta. Quando você diz eu não vou conseguir, Ele sabe se você vai ou não vai conseguir. Então te aquieta, porque Deus te conhece no íntimo, no profundo e no escondido. Jesus encerra dizendo: olha Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu vou encerrar aqui, porque ele vai dizer assim:
tu respondeste bem, eu te conheço, eu sei tua estrutura, apacenta as minhas ovelhas. Aí o Pedro se sente restaurado, se sente perdoado, ele sente que Deus está dando uma chance para ele ali, ele se alegra, e quando ele está bem feliz, aí Jesus vai dizer novamente uma palavra profética, porque na primeira vez Jesus disse: olha, ainda antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Aí ele vai dar uma palavra profética de novo. Levante a mão para receber essa palavra. Segure ela assim, irmão. Segure ela, viu? Se ligue no céu. Aí ele vai dizer: olha, Pedro, tu vais ser velho, vão te pegar pela mão, vão te levar para onde tu não queres. E todos entenderam que Pedro iria ficar crente, não ia se desviar mais até a sua velhice. Ele morreria firme na presença do Senhor. Pastor, que palavra profética é essa para a minha vida e para a minha casa? É que Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar, tu vai vencer, tu vai dar a volta por cima. Quem quer ver a tua queda vai ter que te ver de pé. Quem quer ver você desistir vai ter que te ver continuando. Quem disse que era fogo de palha vai ter que ver o fogo pegar continuamente. Tu não vai parar, tu não vai ficar só aí, vai ter mudança, porque Jesus marcou a noite de hoje para ter um encontro contigo e te dizer: eu te conheço no íntimo, lá no teu coração, eu falo contigo e conheço a tua estrutura. Amém, meus irmãos? Ei, eu estou vendo uma pessoa chorando aqui, mas não é um choro de tristeza, não. É um choro de receber um abraço de Deus. Andar sobre camar semia, deleve comanaragá, seria sou, de que me comanácia. Tu não viesse para a igreja hoje, lá no teu íntimo, tu não dissesse assim: Deus, fala comigo hoje lá. Aleluia. Ah, se você quiser sentir o que eu estou sentindo, feche os seus olhos pela fé. Não procure entender que língua foi essa que eu falei, não. Não procure entender, não. Feche os seus olhos. Ei, grande. Andia sobra da camaia semi comanaragá. Eita glória. Enquanto você está com os olhos fechados, Jesus está visitando, dando um abraço na sua alma hoje aqui. Para você que disse: Senhor, eu sou tão fraco, eu não tenho força, eu não consigo, eu não aguento mais, eu não suporto mais, oh Deus, me ajuda. Ele está dizendo: ei, eu marquei esse encontro, eu tenho um pão do céu, eu tenho um alimento para a tua alma, eu estou te fortalecendo, eu vou te levantar na presença daqueles que não acreditam. Até você não está mais acreditando na minha palavra, até por esses dias o inimigo quis botar uma incredulidade no teu coração, mas eu estou te renovando, eu estou aumentando a tua fé, eu estou te levantando, porque tu tem promessa minha, há uma palavra minha na tua vida, há uma chamada minha, uma unção, tu fosse escolhida para uma obra, e eu vou fazer o que eu determinei. Fique de pé, irmão, para a gente adorar a Deus.